Pessoal, eu sou Fábio Corrêa de Resende, doutorando no programa de pós-graduação em ensino pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, que fica na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Brasil. Eu estou trabalhando e desenvolvendo uma tese sobre a orientação da professora Madalena e a professora Claudete Scoll. E o nosso trabalho aqui e a nossa participação no evento é sobre o desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica. Então, este artigo ele tem por objetivo divulgar os resultados de 3 pesquisas que exploram o estado da arte e do pensamento computacional, doravante vamos chamar de PC, no contexto educacional brasileiro. As pesquisas elas se baseiam em revisões sistemáticas da literatura e abordam tanto o panorama nacional do desenvolvimento do PC entre os anos 2009 e 2015, quanto às propostas para sua integração no ambiente escolar. E ao longo das próximas sessões, nós vamos discutir e mostrar como essas revisões sistemáticas da literatura, os autores brasileiros fizeram abordagem mostrando como está o desenvolvimento do pensamento computacional. No primeiro artigo, chamado Ensino de Computação na Educação Básica no Brasil, os autores França e Amaral, eles discutem o processo de ensino de computação a partir da vertente do pensamento computacional e as pesquisas focalizaram entre 2009 e 2012, e dentro das pesquisas houve a identificação de habilidades que pode ser incorporada ao ensino brasileiro de computação na educação básica, mas cujo objetivo principal é o desenvolvimento do pensamento computacional. E essa revisão sistemática da literatura foi executada por meio de um protocolo que garantiu a cientificidade das informações prestadas. No panorama nacional, os autores fizeram uma análise e revelou a concentração de pesquisas na região Nordeste e a predominância do conteúdo de programação e lógica de programação, demonstrando a relação direta do pensamento computacional com a área de computação, mas, porém, a ênfase ainda é muito vinculada à computação em si. E como conclusão dessa revisão sistemática, os autores evidenciam a relevância da robótica e da computação desplugada no ambiente escolar, que isso pode contribuir para as atividades didáticas relacionadas ao pensamento computacional. No segundo artigo, intitulado Computação na Educação Básica, Estado da Arte, os autores destacam a computação desplugada, projetos e metodologias, habilidades e ferramentas. Na computação desplugadas tem o destaque de um dos trabalhos chamado Reinventando o Ensino Médio e Talentos Comp UFBA, que é da Universidade Federal da Bahia, que mostram iniciativas para popularizar os fundamentos da computação atreladas ao pensamento computacional. Na categoria Projetos e Metodologias, destaca-se a falta de incentivo de trabalho colaborativo interdisciplinar, apontando para a necessidade da integração de disciplinas e o estímulo à colaboração. E na categoria Habilidades e Ferramentas, nós temos os projetos nos campos de robótica, jogos digitais, computação desplugada, almeja tornar o ensino de computação mais divertido e interligado com as disciplinas, o que focaliza aí no contexto colaborativo interdisciplinar. A terceira revisão sistemática da literatura abordada neste trabalho trata sobre os desdobramentos do pensamento computacional no Brasil, e os autores fizeram abordagem em relação às estratégias educacionais, impactos na educação básica e como conclusão e perspectivas. No contexto das estratégias educacionais, os autores destacam a atividade do pensamento computacional e o uso de algoritmos de programação para a utilização de jogos digitais e robóticas como ferramentas pedagógicas vinculadas ao desenvolvimento do pensamento computacional. O impacto na educação básica, os autores chamam atenção para o movimento de integrar o pensamento computacional no ambiente escolar e que isso é uma crescente valorização da área da computação e refletindo em metodologias mais dinâmicas e interdisciplinares. E como conclusão, os autores colocam que a crescente publicação de artigos e pesquisas sobre o tema reflete o interesse crescente pela área computacional na educação básica e aponta para futuras investigações e desenvolvimentos vinculados ao pensamento computacional na educação básica.
E entre as três revisões temáticas da literatura, quais são as conexões e as relações interdisciplinares? A colaboração, integração curricular e aprendizado autônomo. Dentro da colaboração, nós temos a integração das disciplinas, especificamente dos trabalhos em grupos, vinculados à educação e relação ao pensamento computacional, da integração dos componentes curricular. Os autores, nas três revisões, chamam a necessidade de integrar conceitos tradicionais com habilidades do PC, evidenciando aí a importância do desenvolvimento interdisciplinar do pensamento computacional. E em relação ao aprendizado autônomo, os autores, eles destacam a autonomia tecnológica dos alunos, que são aspectos fundamentais para a efetivação do pensamento computacional na educação básica. Neste contexto, os autores destacam que o envolvimento regional da educação básica no Brasil, em relação à educação computacional, 46% das pesquisas estão focalizadas na região Nordeste, ou seja, isso mostra que a região Nordeste, os pesquisadores e as universidades, né, têm se preocupado mais com o pensamento computacional aplicado na educação básica. O uso do Scratch, 40% dos trabalhos mencionados nas três revisões mostram que o Scratch é uma das ferramentas de maior concentração e usabilidade para o desenvolvimento do pensamento computacional. E os autores destacam que em 2015, né, 35 trabalhos foram publicados refletindo o interesse crescente da integração do pensamento computacional na educação básica. Então, aí a gente tem um quantitativo bem relevante, né, para este ano. E quais são as relevâncias dos conceitos e ferramentas em relação às três revisões sistemáticas de literatura abordada neste nosso artigo: algoritmos e programação, robótica educacional, jogos digitais. Em relação ao algoritmo, dentre os trabalhos foram citados em 23 artigos, demonstrando a importância dos conceitos para o desenvolvimento do PC, ou pensamento computacional. A robótica na educação é um ponto específico que vem crescendo no Brasil, a partir aí dos trabalhos publicados. E os jogos digitais também é um campo promissor para que o desenvolvimento do pensamento computacional seja estimulado dentro da educação básica. E em relação ao desenvolvimento do pensamento computacional, o que as três revisões abordam, né? Que as habilidades do pensamento computacional incluem algoritmos, conceitos de programação lógica, tornando essenciais para a formação dos alunos. O impacto na autonomia tecnológica, que a integração do pensamento computacional na educação vai contribuir significativamente para o desenvolvimento da autonomia tecnológica dos estudantes, preparando-os para desafios futuros. E essa conexão interdisciplinar também com outras componentes curriculares enriquece a aprendizagem, promovendo uma compreensão mais ampla e integrada do conhecimento escolar. E dentro dessa perspectiva, o que os artigos, né, as revisões sistemáticas nos trazem como tendência e perspectivas para o futuro? Crescente interesse, ou seja, a crescente publicação de trabalhos e pesquisas sobre o pensamento computacional demonstra cada vez mais maior interesse na área de computação e na educação básica. A expansão do conhecimento, né, as tendências apontam para a expansão do conhecimento e das metodologias aplicadas para o desenvolvimento do pensamento computacional. E o impacto na formação, um ponto relevante também, dentro dessa perspectiva futura, em relação às revisões sistemáticas abordadas neste artigo, onde as pesquisas e propostas analisadas têm o potencial de impactar de forma significativa a formação dos estudantes no contexto do pensamento computacional. E dentro desse contexto, aí nós ainda temos perspectivas para as novas pesquisas da área, direcionamento para novos estudos, né? As conclusões das revisões sistemáticas apontam para a necessidade de orientar futuras pesquisas, especificamente no desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica, e qual é o potencial impacto dentro do campo educacional. As pesquisas refletem a importância crescente do pensamento computacional na formação dos alunos, e em relação à ampliação do conhecimento e das práticas pedagógicas, tem o poder de enriquecer significativamente a qualidade do ambiente escolar. Então, pessoal, quero agradecer e finalizo aqui a nossa participação.